Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Olá, ouvinte da Rádio Catedral, bem-vindo à Mensagem do Dia. E hoje, como você sabe, segunda-feira, a nossa mensagem é ao vivo, aqui dos estúdios da Rádio Catedral FM em Maringá. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes nessa grande região de Maringá e também na região de Foz do Iguaçu, onde a Rádio Catedral também tem a sua filial. Que Deus abençoe a todos e que bom que nós estamos juntos para meditar na Palavra de Deus. Como você também já sabe, nós temos dedicado as últimas segundas-feiras ao estudo dos profetas menores e temos já falado a respeito deles há várias semanas, chegando hoje ao livro do profeta Naum, que é o texto base que nós vamos utilizar para a nossa reflexão no dia de hoje. Nessa segunda-feira, dia 13 de setembro, no último dia 11, nós nos lembramos com alguma comoção da queda das Torres Gêmeas, que completou 9 anos desde o atentado terrorista mais famoso da história, e as nossas intercessões novamente foram renovadas em favor das vítimas, na verdade das famílias das vítimas daquele incidente tão trágico. E assim também nós devemos renovar a nossa intercessão por todas as famílias que foram atacadas, que foram alcançadas pela tragédia em um ou outro momento. Estamos com as nossas orações sendo elevadas aos céus em favor daqueles mineiros chilenos que estão já há tanto tempo presos e o resgate vem sendo tentado já há tanto tempo sem que ainda tenha chegado àqueles homens. Nosso desejo é que Deus os sustente, os guarde, e assim tantas outras pessoas que sofrem ao redor do mundo, no nosso país. Temos orado também pelas eleições que se aproximam, pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa nação e que nos ajude a tomar a decisão do voto com consciência e fé, debaixo de oração e, acima de tudo, com orientação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que o seu Espírito permaneça nos orientando, guardando, dirigindo, de modo que a nossa vida seja instrumento para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O nosso texto, então, hoje é o livro do profeta Naum. Naum, que significa Deus é consolo ou consolo de Deus. É um nome bastante sugestivo e que tem a ver com uma das propostas do livro do profeta, que era exatamente no sentido de consolar o povo de Judá a respeito da justiça e da misericórdia do nosso Deus. Consolo de Deus para aqueles que estão aflitos, angustiados, oprimidos e que ainda assim continuam crendo que Deus é o Senhor da história. Naum foi um profeta sobre quem nós não sabemos muita coisa. A história não registrou detalhes a respeito da vida desse homem, a ponto de alguns historiadores sugerirem que Naum não é exatamente o nome do profeta que escreveu esse livro, mas um pseudônimo, um nome criado para apresentar não só o trabalho do profeta, mas o seu intento primordial, fundamental, que no caso, como nós já dissemos, era consolar o povo de Deus a respeito do grande sofrimento que já havia enfrentado e a certeza do controle de Deus na história da humanidade. Naum, consolo de Deus, foi um profeta que escreveu para Judá, a fim de conscientizar Judá do poder, da majestade e da soberania do nosso Deus. O livro começa com uma apresentação de Naum, bastante simples, bastante singela, colocando-o como um eucosita, ou como um morador da cidade de Eucós, que também é uma incógnita para nós. Os estudiosos também não sabem que cidade seria essa.
Alguns a associam com cidades de outros nomes na geografia bíblica, mas a verdade é que ninguém sabe que cidade seria essa exatamente, o que fortalece a ideia de que Naum não era um profeta do ponto de vista factual, mas um pseudônimo de alguém que criou uma personagem para poder transmitir a palavra de Deus sem grandes retaliações, sem grandes problemas para a sua individualidade. Eu, particularmente, não penso muito nesse sentido, não gosto muito de argumentar de um ponto de vista mais inexato ou de um ponto de vista mais imaginativo a respeito das personalidades bíblicas, seus contextos e assim por diante, mas o fato é que isso não tem grandes destaques, isso não tem grande importância para a nossa reflexão a respeito do texto desse profeta, que é um texto muito rico e, como a própria introdução do livro diz, uma sentença contra Nínive. Embora nós não saibamos quem foi Naum exatamente, embora nós não saibamos de onde ele era exatamente, que cidade era essa, denominada Escol, uma coisa nós sabemos, que Nínive foi uma cidade extremamente maligna, marcada pela violência, pela injustiça, pela iniquidade, pela impiedade, razão pela qual muitos profetas se levantaram contra ela, inclusive Jonas, que nós também já estudamos juntos aqui. A mensagem de Jonas chegou a Nínive porque a maldade de Nínive tinha subido até os céus. Houve, no caso do ministério de Jonas, um arrependimento pontual, momentâneo na cidade, mas que logo depois descambou para um retorno à maldade e ao distanciamento de Deus. Naum provavelmente profetizou cerca de 1,5 séculos depois da profecia de Jonas, e a cidade estava de novo entregue a toda forma de pecado, a toda sorte de impureza e a um distanciamento absoluto de Deus. Nínive, que foi a capital da Assíria, um império poderosíssimo na época. A Assíria conquistou regiões imensas. A Assíria devastou nações inteiras, escravizou povos inteiros. E a história conta que a Assíria, quando invadia uma determinada localidade, fazia prisioneiros e matava as pessoas com alguns requintes de crueldade. De modo que a menção apenas ao Império Assírio já trazia pavor àqueles que sabiam do que esse império era capaz. Naum profetizou contra Nínive porque a maldade de Nínive estava num nível intolerável e precisava ser combatido com a palavra do nosso Deus. Por isso, o nosso livro começa com essa declaração no versículo 1 do capítulo 1, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. E à medida em que nós vamos lendo este livro tão belo, de linguagem forte, dura muitas vezes, mas muito poética, Naum era profeta e poeta, sem dúvida alguma, porque o seu texto é muito rico, tem uma linguagem muito especial, há hinos dentro do livro de Naum e poesias muito bem elaboradas. À medida em que você vai lendo o livro de Naum, você percebe que o primeiro bloco desse livro é, na verdade, um hino de louvor a Deus, mas também de declaração da ira de Deus, do poder de Deus e da bondade de Deus. Quando você lê o capítulo 1, do verso 2 até o versículo 10, você descobre uma descrição do caráter de Deus em linguagem extraordinária. Versículos 2 e 3 dizem assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Veja, Naum está apresentando o Senhor para aqueles que já perderam o temor de Deus nos seus corações como um Deus extremamente poderoso, mas também zeloso, vingador, que demora para se irar, mas que quando se ira, não deixa o culpado sem a sua devida recompensa. Versículos 7 e 8 também falam do caráter de Deus de uma maneira extremamente maravilhosa, quando Naum diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor aos seus inimigos. Naum, capítulo 1, do verso 2 ao verso 10, um hino de exaltação ao caráter de Deus, a declaração da ira de Deus como uma verdade a ser temida, o poder de Deus como a sua capacidade de estabelecer justiça no mundo, mas também a bondade de Deus que conhece a todos os que nele se refugiam. Na verdade, esse verso 7 de Naum, capítulo 1, é um verso a ser memorizado, guardado no coração e retomado na mente em momentos de dificuldade. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece a todos os que nele se refugiam. Assim é o nosso Deus, bondoso para os que esperam nele, mas terrível para os que zombam dele, para os que fingem que ele nada tem a ver com a vida. No verso 9, Naum diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Com Deus não se brinca, diria o apóstolo Paulo, e de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. As nações não podem seguir os seus caminhos ímpios e iníquos na sensação de que o Senhor não o saberá. Aliás, é o salmista quem acusa os ímpios de praticarem as mais cruéis maldades com aquela pergunta no coração que diz: acaso o sabe o Senhor? Acaso tem conhecimento o Altíssimo? É do coração ímpio essa ignorância a respeito da presença, do cuidado e da atenção de Deus sobre todas as coisas. Naum começa o seu livro exaltando a grandeza de Deus, exaltando o controle de Deus sobre a história, falando da bondade de Deus para aqueles que nele se refugiam, mas também falando da ira de Deus e do poder de Deus contra aqueles que não lhe levam em consideração. Quando você chega no capítulo 1, verso 11, e aí você tem um bloco que se estende por quase todo o livro, porque vai até o capítulo 3, versículo 7, você encontra a predição propriamente dita contra Nínive, que hora ou outra é entrecortada por palavras de esperança para Judá. Você sabe que houve um momento na história em que Nínive e a Assíria como império, Nínive era a sua capital, invadiram e destruíram Israel e sua capital Samaria, quando o reino já estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E faltou pouco para que a Assíria invadisse também Judá, o Reino do Sul. Foi por uma intervenção miraculosa de Deus que Jerusalém não caiu diante desse império. Mas embora a Assíria não tenha conseguido destruir o Reino do Sul, os exércitos assírios invadiram várias cidades e destruíram várias localidades e mataram inúmeras famílias dentre os judeus. Foi por isso que Deus levantou Naum, para profetizar aos judeus que a Assíria não ficaria sem a sua devida recompensa. Veja o verso 11 do capítulo 1.
De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Capítulo 2, verso 1. O destruidor sobe contra ti, Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor, verso 2, restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Veja, uma palavra dura contra Nínive. Capítulo 2, verso 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem os seus habitantes. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Uma cena já indicando a destruição e o julgamento de Deus sobre essa cidade. Capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Nínive era considerada uma cidade sanguinária, maldosa, que não perdoava ninguém, que não exercia clemência. Capítulo 3, verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? E aqui com esse verso, Naum fecha esse bloco que profetiza a queda de Nínive. Não por acaso, esse bloco termina com essa declaração de que não haverá quem console a cidade. Você deve se lembrar que Naum significa consolo de Deus, mas numa cidade em que Deus já não é levado em consideração, não há consolo para os seus habitantes. Naum fecha essa parte profética, dizendo a Nínive: não haverá consolo para você, porque consolo só existe em Deus. E longe de Deus, o coração fica inconsolável. A destruição de Nínive, como uma afirmação da justiça de Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus. Quando chega o capítulo 3, versículo 8, até o final do capítulo, que é também o final do livro, o Senhor fala a respeito das razões pelas quais Nínive deve considerar a sua queda irreversível. Veja, a estrutura do livro é muito clara. No primeiro bloco, a grandeza, o poder, a ira e também a bondade de um Deus que é Senhor da história. No segundo bloco, todo o miolo do livro, grande parte do livro, a profecia da queda de Nínive, porque a maldade de Nínive, como nos dias de Jonas, chegou até os céus e já não havia mais esperança para essa cidade. Pois nos dias de Jonas, Nínive havia se convertido, mas agora, nos dias de Naum, não havia esperança para a cidade. E por que não havia esperança para a cidade? Os versos 8 a 19 do capítulo 3 explicam. E a primeira explicação é a seguinte: a ruína da cidade é irreversível, porque Nínive não é melhor do que outras cidades que já caíram. Tebas, por exemplo. No versículo 8, Naum pergunta: és tu melhor do que Tebas, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Veja o que Naum estava dizendo para Nínive: Nínive, você vai cair, porque em nada você é melhor do que outras cidades que já caíram. Esse é o problema do coração soberbo e arrogante. Ele acha que nada nunca vai acontecer com ele. Essa é a falsa segurança em que o ímpio se estabelece e em que ele fundamenta a sua soberba e a sua arrogância. A sensação de que ele nunca vai ser pego, de que nada nunca vai acontecer com ele. É assim quando políticos corruptos continuam se corrompendo dia após dia,
com a sensação de que jamais serão pegos ou descobertos e que ainda que sejam pegos ou descobertos, nada lhes acontecerá. É assim com o bandido que entra nas casas, que rouba os carros, com os violentos que agridem as pessoas, ainda que elas não lhes tenham feito nada. Sensação de impunidade. Aliás, isso no nosso país é uma marca desgraçada. E eu uso essa expressão desgraçada no seu sentido mais profundo, de absolutamente desprovida de graça. Nosso país é um país de impunidade, em que as pessoas cometem as suas atrocidades pela sensação profunda de impunidade. Nada vai acontecer. Nada vai me acontecer. Ninguém saberá. Naum escreve para Nínive e diz: Nínive, sabe por que você vai cair? Porque outros já caíram. E você não é melhor do que eles. Se Tebas já caiu, você cai também. Políticos corruptos desse país, homens violentos e maus, gente que não respeita o direito e o espaço das outras pessoas, escutem o profeta Naum. Gente que faz o que vocês fazem, ou que fazia o que vocês fazem, já caiu. E vocês não são melhores do que essas pessoas. Palavra do Senhor. Nínive precisava saber que a sua arrogância não se justificava, que a sua segurança era vã, que os seus alicerces estavam trêmulos e que o tempo da justiça de Deus estava chegado. Essa era a primeira razão pela qual a ruína de Nínive era irreversível. Mas havia uma segunda razão para a ruína de Nínive e para o fato dela ser irreversível. E a segunda razão é a seguinte: os recursos de Nínive mostravam-se frágeis quando provados. E é assim, com toda impiedade, com toda maldade. Quando Deus põe à prova os recursos da iniquidade, eles sempre se mostram frágeis. Veja como Naum escreve para Nínive a partir do verso 11 do capítulo 3. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. As tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Nínive se achava ao máximo. Mas quando Deus decidiu pôr um ponto final nessa carreira de impiedade de Nínive, os recursos em que ela tanto confiava se mostraram tão inúteis. As suas fortalezas eram como figos maduros. Figo maduro é aquele figo que está a um ponto de cair, a um passo de ser derrubado, por um fio. Se a figueira já tem figos maduros, basta que você chacoalhe a figueira e eles caem todos. Assim é a fortaleza dos ímpios, assim são os recursos em que eles se fiam. Estão por um fio, a um passo de desmoronar. Basta que sejam chacoalhados e caem por completo. Por que que Nínive cairia e a sua ruína era irreversível? Porque os recursos em que Nínive confiava eram frágeis. Veja como Deus chama, através de Naum, os soldados de Nínive. Suas tropas são como mulheres. Claro que aqui não há nenhuma menção desonrosa às mulheres, como se elas fossem inferiores aos homens. O que Naum está dizendo é que os soldados de Nínive, diante do juízo de Deus, eram como um exército totalmente formado por mulheres, numa época em que as mulheres não eram talhadas para a luta, para a batalha, para o combate.
Hoje, século XXI, quando você encontra uma mulher policial ou mesmo membro de uma força armada, você deve respeitá-la, porque ela foi treinada e habilitada para estar ali. Apesar de a mulher ser mais frágil do que o homem, no nível ideal e máximo e pleno das potencialidades de cada um, quando uma mulher chega ao ponto de compor uma força armada, um batalhão, um exército, é porque ela está acima da média e tem todas as condições de estar ali. Mas na época de Naum não era assim. As mulheres não eram talhadas para as batalhas. Elas não eram treinadas para a guerra. De modo que pensar num exército feminino era como pensar num exército de crianças hoje. Gente sem preparo, sem força, sem condições, que não sabia nem pegar numa arma. É com essa ilustração, com essa figura, que Naum apresenta os exércitos assírios e de Nínive. São como mulheres. Não têm condições de lutar pela vitória da cidade. As portas estão abertas, ou seja, todos os recursos de Nínive estão esgotados. Mostraram-se frágeis. Porque não importa, meu irmão, não importa quantos recursos você tem à sua disposição. Sem Deus, eles não são nada. Absolutamente nada. Não importa quão culto você seja. Não importa quanto dinheiro você tenha na conta corrente. Não importa quanto patrimônio você tem à sua disposição. Nem quantos amigos você tenha para te ajudarem na hora da dificuldade. Sem Deus, os recursos humanos são frágeis. Por isso a queda de Nínive era irreversível, porque os seus recursos eram frágeis. Na hora da provação, você descobre que os recursos humanos não servem para nada. Terceiro, por que a queda de Nínive era irreversível? Em terceiro lugar, porque os seus comerciantes e políticos eram gananciosos desertores. Veja, Nínive ia cair porque as lideranças da cidade e o pessoal economicamente ativo da cidade não passavam de gente interesseira voltada para o próprio umbigo e que na hora do vamos ver simplesmente desaparece. Veja como Naum se refere a essas pessoas. Verso 17. Verso 16. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas paredes em dias frios. Subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, os teus nobres dormitam, e o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. É na hora da provação que a gente descobre quem é quem. Por que Nínive cairia sem remédio? Porque os seus líderes, os seus políticos, os seus comerciantes eram pessoas ensimesmadas, comprometidas apenas consigo mesmas. Não hesitariam em fugir na hora da desgraça. É gente que pula do barco ao primeiro sinal de água entrando. É gente que pula de paraquedas do avião ao primeiro sinal de turbulência, ainda que não haja paraquedas suficientes para todos os que estão a bordo. Assim eram os líderes da Síria. A Síria estava para cair porque a Síria não tinha quem lutasse por ela. Uma nação começa a cair, meus irmãos, quando aqueles que deveriam ser os guias dessa nação são guias de si mesmos, cegos, guias de cegos, gente comprometida com o próprio ventre, na linguagem do apóstolo Paulo. Se a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a gente pode dizer com o apóstolo Paulo, infeliz é a nação, dirigida por pessoas cujo Deus é o ventre. Porque essas pessoas sugam e sugam. Mas na hora da dificuldade desaparecem. Elas se beneficiam o máximo que podem
mas na hora que precisam defender a nação, desaparecem, desertam, abandonam. Como os políticos que gostam de declarar guerras, mas que não permitem que seus filhos alistem-se no exército, mas que não permitem que os seus parentes estejam nas trincheiras de frente. É gente que gosta de apertar botão, mas que não tem coragem de pôr a cara a tapa. Gente que está à procura dos seus próprios interesses, mas que não tem nenhum temor de Deus. Nínive cairia, e a sua queda era irreversível, porque os seus comerciantes, políticos e lideranças locais eram interesseiros desertores. E, finalmente, a queda de Nínive era irreversível. A queda de Nínive era inevitável, porque não havia ninguém no mundo inteiro que não considerasse o seu castigo merecido. Deixa eu ler para você o verso 19 do capítulo 3, que fecha o livro de Naum. Olha só que palavras mais tristes. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Por que a queda de Nínive era irreversível? Porque Nínive colecionou desafetos. Nínive, por onde passou, deixou marcas terríveis. Nínive, quem quer que tenha encontrado, ficou com uma marca negativa no coração a respeito da cidade. Nínive marcava com marcas infelizes os corações das pessoas que cruzavam o seu caminho. Essa é a sorte de todo ímpio e de todo maldoso. Chega um dia em que ele não tem ninguém que lhe defenda a causa. Chega um dia em que não há uma só pessoa que não diga bem feito. É claro que esse não é um sentimento bom, eu não estou aqui defendendo a tragédia do iníquo, porque o justo não deveria ter prazer na desgraça da pior pessoa que seja. Jesus não tinha prazer na desgraça de ninguém. E a palavra de Deus diz: tem o Senhor, acaso, algum prazer na morte do perverso? Não. No entanto, essa é uma regra da vida. Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um ditado popular, isso está em Provérbios. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem faz o mal, e o mal, e o mal, e o mal, um dia vai ficar sozinho. Não é possível. Porque entre os maus não há cumplicidade. Toda maldade gera solidão. E toda impiedade gera isolamento. Nínive era irremediavelmente perdida. Como diz o verso 19, sua ferida era incurável. Porque por onde ela passou, ela deixou inimizades. E não havia um só que não batesse palmas diante da sua ruína. Triste fim de Nínive. Que palavra dura de Naum, que serve tanto para nós, porque nós aprendemos lições. E eu, lendo o livro do profeta Naum, aprendi 5 lições que eu quero apenas pontuar para você, para que você possa mastigá-las, ruminá-las, desenvolvê-las mais profundamente no seu coração. Primeiro, Naum ensina sobre a longanimidade de Deus, mas que a longanimidade de Deus tem limite. Longanimidade é paciência, ânimo longo. Só que tudo que é longo tem fim. Porque se não tivesse fim, seria infinito e não longo. A paciência de Deus não é infinita, ela é extensa. Mas é extensa exatamente porque chega ao fim. E Naum nos ensina isso. O Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Ele demora para se irar, mas quando se ira, sai de baixo. Porque, como nós já mencionamos aqui, junto com o apóstolo Paulo, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Capítulo 1 do livro de Naum, verso 9. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. E eu li esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje, que é diferente da tradução que eu estou usando, que é a Revista e Atualizada, para essa nossa reflexão de hoje. É que eu gostei muito dessa tradução. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Deus é misericordioso, mas também é justo. E isso a gente aprende com Naum. Segundo, a gente aprende com Naum que o cuidado de Deus não falha. Gostei demais do capítulo 1, verso 15 do livro de Naum. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Você conhece esse verso do Novo Testamento. Porque hoje os pés dos que anunciam as boas novas são os pés daqueles que levam a palavra de Deus através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, evangelho e boas novas são sinônimos. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essa é uma excelente notícia. Capítulo 1, verso 15, então, de Naum. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Cuidado de Deus para com seu povo. Seu povo pode até passar por lutas, mas não será dizimado, não será destruído. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Terceira lição que eu aprendi em Naum. A inclinação do homem para o mal é incontrolável. Que coisa a nossa capacidade de fazer o mal. Por isso que Jesus pagou o preço pelas nossas vidas e derramou um sangue precioso pelos nossos pecados, porque o nosso coração é totalmente corrupto. Isaías diz que todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. O salmista disse: não há um justo nenhum sequer. O apóstolo Paulo disse em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade sobre o homem. E não há limites para a sua maldade. Quando Deus destruiu a humanidade com o dilúvio, em Gênesis 6, a sentença que ele pronunciou contra o homem foi a seguinte: não há limites para os intentos maldosos do seu coração. A inclinação do homem para o mal é incontrolável e Nínive mostrava isso como ninguém. Capítulo 3, versos 1 a 4 dizem assim: ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência. Não faltam crimes nela. Escutem o estalo de chicotes, o barulho das rodas, aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres, os soldados tropeçam nos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. Veja que cena lamentável. Eu aprendo com Naum que a gente tem que cuidar do nosso coração, porque ele é inclinado para o mal. Nós temos que nos apegar a Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós também pudéssemos morrer para o pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Naum nos ensina que é preciso tomar essa decisão urgentemente, porque o nosso coração é muito mau. E a última lição, quarta lição, melhor dizendo, a última é a quinta. Quarta lição que eu aprendi com Naum: a solidariedade entre os maus simplesmente não existe. Os príncipes são como gafanhotos, verso 17 do capítulo 3.
os chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas paredes em dias frios e em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. É isso que dá contar com gente que não tem temor de Deus no coração. Na hora da dificuldade a pessoa some, desaparece. A gente aprende com Naum a mesma lição que a gente aprende com Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Mas bendito aquele que confia no Senhor. A nossa confiança tem que ser colocada no Senhor, não nas pessoas. Elas falham. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos e do que nós precisamos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e confiar totalmente nele. E a última lição que eu aprendi com Naum é que a maldade realmente não compensa. Quando o capítulo 3, verso 19 diz que não há remédio para a ferida, que a chaga é incurável e que todos os que ouvirem da fama do insucesso ou do destino trágico de Nínive baterão palmas, é realmente uma declaração de que a maldade não compensa. O ditado diz que o crime não compensa. Naum diz que a maldade não compensa. O pecado não compensa. Sabe o que compensa, meus irmãos? Andar com Jesus. Seguir com Jesus. Fazer a vontade de Jesus. Deixá-lo trabalhar nas nossas vidas. Ensinar o caminho da verdade. Ser seguidor de Jesus é o que compensa. Não só nessa vida, mas no porvir. E eu queria orar com você sobre isso. Em nome de Jesus. Mais uma vez te damos graças, Pai, pela Tua palavra. E este estudo a respeito dos profetas tem sido tão precioso para nós porque são inúmeras as lições que podemos aprender. Obrigado pela vida e pela obra de Naum. Tenha sido ele quem for. Porque o que nós sabemos é que foi um homem do Senhor. Caso contrário, seu ministério não chegaria para nós hoje com tanta força e com tanta propriedade. Que as lições que esse profeta nos ensinou sejam gravadas pelo Espírito Santo no nosso coração. E que nós sejamos homens e mulheres tementes ao Senhor. Que colhem o que semeiam, mas que semeiam para a vida eterna. Que a vida com Jesus seja o nosso maior objetivo e que andar com Ele seja a nossa grande alegria todos os dias da nossa vida, pois é no nome dEle que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Alguém me disse, pastor, quando o pastor fala na segunda-feira, parece que está tão nervoso. Na verdade não, irmãos. Eu tenho estado bastante calmo, tranquilo, feliz com Jesus. Mas o fato é que a mensagem dos profetas é muito forte. Havia uma paixão no coração dos profetas que toda vez que eu vou pregar a respeito deles, extravasa também da minha vida. Uma paixão por Deus e uma revolta contra o pecado, contra a maldade. Deus é tão bom. Como nós aprendemos com Naum, Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Mas o pecado é tão frustrante, tão terrível e precisa ser combatido ferozmente na nossa vida. Então eu estou muito calmo, mas a mensagem dos profetas merece que nós sejamos muito sérios e muito intensos na nossa pregação. Que seja assim também na sua vida. Continue conosco todas as segundas-feiras nesse estudo. No próximo estudo, na próxima semana, na próxima segunda, o nosso tema será o livro do profeta Abacuque. E o livro de Abacuque é sensacional. A profecia de Abacuque é sui generis, é diferente das demais, você vai ver por quê. E eu gostaria muito de contar mais uma vez com a sua companhia, com a sua audiência. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau.